quero ministrar com vocês nesta noite sobre um tema, a obra do Espírito Santo em nós. A gente tem que vir para a igreja com a visão de contribuir, sabendo que alguma coisa em nós pode contribuir na vida da igreja. Todos nós, sem exceções, temos condição de contribuir na vida da igreja, né? Eu estava conversando e até hoje compartilhando também um pouco com o presbítero Alexandre. Falei para ele, né, presbítero, quer ver uma área que precisa toda a igreja, sem exceção, isso aqui eu posso dizer com convicção, toda a igreja precisa de participação nessa área, de contribuição nessa área. Sabe qual é? A oração. Os nossos grupos de oração, os nossos grupos de intercessão sumiram na vida das igrejas. Os cultos de oração já há algum tempo que já não tem mais peso na vida da igreja. São cultos abandonados. Os núcleos de oração sumiram. E quem é aqui hoje, nessa noite, que está aqui ou que está me assistindo pela internet, que não pode contribuir com a oração da sua igreja? Todo mundo pode. Todo mundo pode. Mas muitas vezes nós nos atrofiamos, né? E então nós precisamos entender essas batalhas que são travadas. E precisamos entender a igreja como o reino de Deus. As pessoas falam, não, mas eu quero servir no reino de Deus. O meu negócio não é com igreja, com placa denominacional. Então me explica como é que você vai servir o reino de Deus sem estar inserido numa parte do corpo de Cristo. O fato de nós termos uma placa, de nós termos uma instituição, é porque nós precisamos de um lugar. Nós precisamos de um templo. E para se ter um templo, segundo a lei do homem, precisa-se ter um CNPJ. E para se ter um CNPJ, precisa ter a instituição formada. Então nós precisamos disso. Nós precisamos dessa estrutura que se chama hoje essa igreja estrutural, né? Então não tem como. E a outra questão é, quando nós começamos como uma comunidade, trabalhar como igreja, como instituição, automaticamente nós fazemos daqui este lugar da igreja espiritual. Porque aqui se reúnem pessoas com um único interesse. Em primeiro lugar, louvar, adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus. E em segundo lugar, aceitar o seu chamado e a sua missão para nós. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O id acontece a partir da maturidade cristã. O id acontece a partir da nossa posição de conhecer as Escrituras Sagradas e praticar as Escrituras Sagradas. A partir daí acontece o id. E aí é que nós vamos e cumprimos a nossa missão. E dentro deste organograma todo, tem o nosso culto. Tem as nossas reuniões, que é onde nós nos alegramos, é onde nós compartilhamos da comunhão uns com os outros, é onde nós nos fortalecemos. Essa estrutura, irmãos, foi pensada por Deus, não é pensada por homem. Essa estrutura está estabelecida na palavra de Deus. E com essa estrutura contribui o Espírito Santo. Porque Ele é quem rege todo o bom funcionamento da igreja. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, quando foi ao céu, Ele disse, eu vou lhes enviar o Consolador, porque é Ele quem vai lhes ensinar todas as coisas, é Ele que vai lhe ajudar com essa caminhada. É Ele que vai trazer para vocês a força, o poder, é Ele que vai trazer para vocês a autoridade, é Ele que vai trazer para vocês, vai inserir vocês no ambiente espiritual. E por isso as coisas são assim. Mas olha que interessante, em Romanos capítulo 8, versículo 26, a primeira parte deste versículo, ela diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 26, porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Olha que coisa tremenda. O Espírito Santo, nesse momento, Ele está olhando para essa igreja. Ele está nos assistindo. E Ele está nos assistindo nas mais diversas formas, porque Ele está contemplando tudo. O Espírito Santo está contemplando o que está passando na sua cabeça aí agora. Se tu está aí na tua cabeça agora, assim, pastor, que ladainha é essa? Ou se tu está com qualquer outro pensamento aí,
né, na tua cabeça nesse momento e não está nem sequer dando bola porque o pastor está falando, o Espírito Santo está assistindo isso aí agora. O Espírito Santo está alerta com o que você está pensando, porque é isso que é o trabalho dele. Ele está nos assistindo, porque aí ele vai sugerir. Quantas vezes você já se viu naquela condição de você ter um pensamento, estar pensando em alguma coisa, ou ter vivido uma situação durante os dias da sua vida, durante a semana, e daqui a pouco vem uma palavra rema, uma palavra que vem, de encontro àquilo que estava você pensando, que estava sendo a preocupação do seu coração. Quanto mais você se aproximar do Espírito Santo, mais isso vai acontecer. Por quê? Porque Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Então ele está nos assistindo, o que é a condição de assistir? É a condição de ele ficar olhando para nós e vendo o que vai acontecer. Levantei, botei o casaco, tirei casaco, bota casaco, tira casaco. Aí ele vai para um lado, vai para o outro. Hoje ele foi lá, hoje ele voltou aqui, hoje ele conversou com fulano, hoje ele fez tal coisa. O Espírito Santo está nos assistindo nisso. Por isso que várias vezes eu já disse aqui, o mentiroso pode achar que mente para todo mundo. Mas tem duas pessoas que sabem que ele está mentindo: ele e o Espírito Santo, Deus. Eles nunca vão enganar. A consciência dele e o Espírito Santo nunca vai ser enganado. Esse aí ele pode fazer o que quer, não engana, porque ele está nos assistindo. Ele está vendo todas as coisas e ele está nos assistindo. E é claro que a palavra aqui, assistir, não está meramente colocada nesta configuração de estar sendo um espectador, mas sim de estar sendo um auxiliador. Ele está fazendo a função dele. Porque qual é a função do Espírito Santo? É nos ser o nosso aconselhador, o nosso ajudador. E é interessante porque a obra do Espírito Santo, irmãos, ela é assim desde o início de todas as coisas. Se a gente olha lá para Gênesis, para o livro de Gênesis, e a gente vê lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, a gente vê a primeira palavra que vem sobre o Espírito Santo. Diz que o Espírito pairava sobre a terra, enquanto a terra era um caos. Enquanto a terra era sem forma, estava ali no seu caos, o Espírito Santo pairava por ali até a hora que Deus vai lhe dar a ordem de agir. E quando Deus dá a ordem de agir, o Espírito Santo vai agir. Através da palavra de Deus, ele vai agir e vai construir. Por isso que nos caos das nossas vidas, irmãos, nós carecemos e necessitamos da obra do Espírito Santo, para que ele possa nos ajudar a colocar em ordem. Irmãos, onde é a área que mais sofremos hoje em dia, se não na área dos nossos relacionamentos? Essas são as áreas que mais nós estamos apanhando, porque é os nossos relacionamentos que na verdade denigrem o nosso caráter. São os nossos relacionamentos que fazem definhar a nossa alma. E nós estamos apanhando demais nessa área, irmãos. Por que essa área é tão importante? Porque é nela aonde existe o terreno fértil para o inimigo plantar a semente que ele conseguiu plantar desde o início de todas as coisas, onde o primeiro pecado, o pecado original, foi gerado no coração de Adão e Eva, que é o orgulho, que é aquele pecado de achar que nós podemos fazer algo sem Deus, que nós podemos realmente ser bons sem Deus, que nós podemos construir alguma coisa sem Deus. Ah, pastor, mas você acha que a gente não pode fazer nada sem Deus? Acho. Eu não posso fazer nada sem Deus. Mas pastor, mas a humanidade está aí, cresceu, se desenvolveu. É isso aí, olha o caos que eles estão construindo cada vez que alguém começa a fazer alguma coisa e que afasta Deus da contribuição de Deus, da participação de Deus na construção de alguma coisa. Isso acaba sempre chegando no mesmo lugar: em orgulho, em ganância, em engano, em mentira, em destruição. Isso acaba sempre chegando no mesmo lugar. Por quê? Porque lhes falta realmente
este elemento principal para construir algo de acordo com o coração de Deus, que é bom. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Jesus, quando estava na sua condição de homem, e uma vez alguém chegou para ele e disse: bom mestre, ele não, ali naquele momento, ele entendeu que aquele homem estava chamando o homem Jesus de bom, e ele não queria essa glória para ele. Então ele diz: não, bom é o meu Pai que está nos céus. Ele é bom. Deus é bom. E por causa disso, irmãos, nós precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não é, embora a Bíblia o reconheça como um vento, né, que ninguém controla, que vem de um lado ou de outro. Ele é essa força que vem do trono da graça de Deus, da parte de Deus, para estar conosco, para habitar em nós, para nos dirigir, para nos fortalecer, né? O Espírito Santo, irmãos, ele precisa ser buscado, ele precisa ser desejado, ele precisa ser acionado. Porque se nós não tivermos essa busca essa ação do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, ele não vai entrar de forma de uma outra forma, senão a de ver o nosso coração aberto para que ele possa atuar e agir e operar em nossas vidas. Sabe como é que o Espírito Santo age na sua vida? Quando você simplesmente consegue identificar alguma coisa que você faz e que você não consegue mudar, e aí você pede ajuda da parte de Deus em o nome de Jesus, porque nós fomos ensinados a orar assim, em nome de Jesus. E aí então o Espírito Santo é liberado para atuar nesta área da sua vida. E é interessante isso, porque nós podemos pensar que o Espírito Santo é algo que nós vamos receber a partir de uma oração que o pastor vai fazer do púlpito. Aquela coisa de... Não vamos confundir aqui o batismo com o Espírito Santo, a questão dos dons espirituais, né, com a pessoa do Espírito Santo que está em nós, que vive em nós, que habita em nós. E isso é tão importante, irmãos, porque eu posso orar por vocês para que vocês tenham o Espírito Santo, né? Eu posso interceder por vocês, mas abrir o coração e se colocar à disposição do Espírito Santo é um trabalho de cada um de vocês. A palavra de Deus nos diz que nós geramos fé em nosso coração através da palavra. Por isso é importante que nós venhamos entender que se você não tiver, não quiser prestar atenção na palavra, não quiser ler a palavra, não quiser conviver com a palavra, se relacionar com a palavra, você está fechando uma porta para que o Espírito Santo abra entre você, habite em você e transforme a sua vida. Se você não consegue ter uma vida de oração, você está fechando uma porta para que o Espírito Santo haja na sua vida. Se você não consegue ter uma vida de comunhão, você está fechando uma porta para que o Espírito Santo não consiga habitar em você. Porque são essas as áreas que precisam ser vencidas para que o Espírito Santo possa reinar em nossas vidas. Se você não consegue se vencer nas suas particularidades, na sua arrogância, no seu egoísmo, na sua maldade, irmãos, tem gente má. Tem gente que tem prazer em fazer irritar os outros. Claro que brincar de vez em quando é bom,
Mas tem gente que tem prazer em irritar. E essas coisas, irmãos, que fazem parte do nosso caráter, precisam ser controladas pelo Espírito Santo. E a ação de controlar estas coisas tem que partir de nós. Que nem é um caso, quer ver uma coisa bem interessante, irmãos? Quando você sai de casa para vir para a igreja, você tem que ter essa expectativa de que você saiu da sua casa para vir para a igreja, para ser ministrado pela palavra, para adorar ao Senhor. Se você chegar na igreja e não quiser abrir o seu lábio para adorar ao Senhor, não quiser focar a sua mente, abrir os seus ouvidos para ouvir a palavra, não quiser compartilhar com o seu irmão de um abraço, de um aperto de mão, de um momento de oração, então, irmãos, como é que o Espírito Santo vai realmente fazer a obra que Ele precisa fazer na sua vida? As coisas mais amplas que você precisa viver na vida com o Espírito Santo, como o poder do Espírito Santo que vem sobre nós com a autoridade do nome de Jesus, para que nós possamos, através do comissionamento do qual já fazemos parte de Jesus Cristo no seu ID, neste comissionamento que nós já fazemos parte, Ele tem uma porção especial, porque Ele diz: olha, vocês vão e vocês vão ter poder, eu estou dando poder a vocês. Já há um decreto de Deus no mundo espiritual dizendo: o Alexandre, se ele estiver cheio do Espírito Santo, se ele estiver preparado na palavra, se ele estiver ligado em mim, ele vai abrir a boca, ele vai pregar o evangelho, e ele vai colocar a mão nos enfermos, os enfermos serão curados, ele vai colocar a mão nos endemoniados, e os demônios serão expulsados. Por quê? Porque esse decreto já está pronto. Agora, o que precisa acontecer? Precisa o Alexandre estar cheio do Espírito Santo. O Alexandre precisa ter esse relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo. Mas para se ter esse relacionamento íntimo, nós precisamos entender que nós precisamos fazer alianças com Deus. Porque Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus de pactos. E Ele resolveu, ao longo da história, fazer alianças com os homens. Isso é tão importante, irmãos, porque na verdade tudo começou com a quebra de uma aliança. Tudo começou com a quebra entre Adão e Eva e Deus. Um pacto, uma aliança que foi quebrada. Por isso Deus insiste em fazer aliança conosco. E Ele faz estas alianças conosco baseado em algumas coisas que fazem parte, que Ele já sabe, pois Ele é onisciente. Ele já sabe, porque Deus sabe quem Ele é. E Ele sabe que Ele nunca quebrará nenhuma das suas alianças. Então presta atenção aqui. Você não precisa ter medo de fazer alianças com Deus. Mas entenda uma coisa: se você fizer uma aliança com Deus, Ele nunca quebrará a aliança contigo. Mas o interessante é que Deus também sabe que nós somos muito complicados para cumprirmos as nossas alianças, para sermos firmes nas nossas alianças. Quer uma prova cabal disso? Olhe para a situação do nosso mundo. Quantas alianças estão sendo quebradas com tantas facilidades em todos os níveis da nossa sociedade. Todos os níveis da nossa sociedade sofrem com a falta de caráter do homem, de manter a sua palavra, de manter a sua integridade. Mas Deus, sabendo que nós temos esta facilidade de abandonar as nossas alianças, né? E que a nossa fé nele, né? Que deveria glorificar o nome dele, mas que tantas vezes não é assim que acontece, né? Ele mesmo assim, Ele não tira os olhos de nós. A palavra nos diz que o Senhor está contemplando nós constantemente, Ele está nos olhando. Mas é triste porque também a palavra diz que muitas vezes nós somos homens que confiamos em carros, em cavalos, em coisas materiais, corruptíveis, efêmeras e passageiras.
e deixamos de confiar no Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 1, no versículo 25, que a natureza humana é isso aqui, ó. Eles trocam a verdade de Deus pela mentira, e adoram e servem aos seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homem, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Nós não conseguimos manter as nossas alianças. Então vai chegando situações, irmãos, em que nós vamos ficando à mercê de nós mesmos. O que nós estamos vendo nos tempos de hoje na nossa sociedade, e vocês podem até estar dizendo: ah, pastor, mas isso é lá fora no mundo, por que eu tenho que pregar um negócio desse na igreja no culto de domingo? Porque, pasmem, meus queridos irmãos, isso está cada vez mais dentro da nossa igreja. Estas coisas estão cada vez mais perto das nossas famílias. E os pactos de Deus, quando Ele firma conosco, irmãos, Ele não os quebra. E o que é mais interessante, o que Deus se compromete a fazer nos seus pactos, Ele não volta atrás. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus, quando Ele decide fazer alguma coisa, quando Ele decide agir, irmãos, não tem quem possa impedi-lo. Por isso, se você entrou numa aliança com Deus, se você vem neste lugar porque você compreende quem é o Senhor, você tem uma aliança com Ele, eu quero te aconselhar nesta noite: leve a sério esta aliança. Você talvez pode até falhar, você pode até ter momentos de dificuldade para cumprir a sua parte nesses pactos, nessas alianças, mas acredite, Deus irá te sustentar, Deus irá te ajudar. E o que é mais importante, o que você não pode jamais esquecer: se você tem um pacto com Deus, você tem uma aliança com Deus, muitas vezes você vai se encontrar naquela situação e vai dizer: puxa, quebrei o meu pacto com Deus, tentei caminhar aqui nessa direção de algo que Deus colocou no meu coração, de um compromisso que eu assumi com Deus, de uma aliança que eu fiz com Deus por causa disso, por causa daquilo, mas não consegui levar adiante, não consegui cumprir. Mas quero te dizer uma coisa: se você falar para o Senhor: Senhor, como é que eu restauro esta aliança? Como é que eu restauro este pacto contigo? Porque eu quero continuar, Senhor, debaixo da tua bênção. Eu quero continuar aliançado contigo, firmado contigo. Eu quero te dizer uma coisa: você pode ter quebrado esse pacto, você pode ter caído no caminho, mas Deus continua firme, acreditando naquilo que Ele tem se comprometido com você. E se você der o primeiro sinal de arrependimento, se você der o primeiro fruto de arrependimento, por menor que ele seja, Deus mais uma vez estabelece a bênção dele sobre a sua vida, porque Ele é fiel. Ele é fiel, e ninguém pode impedi-lo de ser fiel. Ninguém pode impedi-lo. Mas como é que o Espírito Santo nos ajuda nessa condição? Nós precisamos entender que o Espírito Santo, Ele nos ajuda a manter a nossa fé, e a fé em Jesus Cristo, porque a grande verdade é que nos tempos em que estamos vivendo, nós precisamos muito, realmente, cada vez mais deixar o nosso coração se encher da certeza, da convicção, daquilo que conquistamos em Jesus Cristo. Eu acho que aqui está um ponto central da nossa vida, porque muitas pessoas estão perdendo a referência do que Deus fez através de Jesus Cristo, do que foi conquistado na cruz do Calvário.
Muitas pessoas estão vivendo um evangelho que eles não sabem nem sequer dizer como é que começa, de onde vem e para onde vai. Porque eles não compreenderam o que Jesus fez. É por isso que está cada vez mais difícil de fazer alguma coisa por Jesus. Porque ele não tem compreensão do que ele ganhou de Jesus. E aí, quando nós estamos nessa condição, parece que sempre Jesus está devendo alguma coisa para nós. E a obra de Jesus na cruz do Calvário foi completa. A obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário já está consumada. Ele fez o que precisava ser feito para que você fosse livre do pecado, seu nome fosse escrito no livro da vida, você tivesse paz com Deus, e desta forma você pudesse ser um herdeiro com Cristo, um sacerdote nesta terra, um anunciador do reino de Deus. Essa obra está completa. Jesus não te deve nada. O que você precisa entender agora é como você agora fundamenta a sua fé nisso. Como é que você vive nessa terra com esta fé, fundamentado nesta fé. E é aqui que aí o Espírito Santo nos ajuda. Porque olha só no texto que lemos em capítulo 8 de Romanos, no versículo 26 e no versículo 27. E o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Olha que coisa tremenda. Quando você reconhece, né, que essa dádiva que é o Espírito Santo, que foi Jesus quem te deu, você começa a compreender esse plano. Jesus nos deu o Espírito Santo para que através desse relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo, nós pudéssemos viver esta experiência de ter realmente esse acesso direto com Deus. Esse acesso que faz com que nós possamos nos achegar diante de Deus. E nas nossas fraquezas, quando nós chegamos diante de Deus, podemos muitas vezes não conseguir expressar aquilo que realmente precisamos expressar diante de Deus, para que possamos alcançar o seu perdão, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu favor. Mas o Espírito Santo, Ele está intercedendo por nós, Ele está trabalhando por nós, Ele está falando a nosso respeito, Ele está fazendo essa obra de nos colocar diante do Pai, para que a nossa vontade possa se alinhar à vontade de Deus o Pai. A oração é esse processo de intimidade com Deus, que nós precisamos compreender, que nos alinha com Deus, e nós precisamos dessa ação do Espírito Santo, para que desta forma nós possamos compreender que nós oramos em nome de Jesus. Porque, irmãos, esta é uma compreensão que precisamos ter do mundo espiritual. Nós precisamos entender o que nos foi dado pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus nos ensina que tudo que nós orarmos pedindo em seu nome, nós receberemos. Mas precisamos orar em nome de Jesus, e precisamos orar na unção do Espírito Santo. Porque aqui está um ponto crucial. As nossas orações, irmãos, elas estão, por isso que é tão fácil abandonar o altar da oração. Porque nós estamos orando, e não estamos vendo o agir e o mover de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós oramos errado, que nós não sabemos pedir, que nós não sabemos entrar na presença do Pai. Então, penso eu, que toda a oração, ela deve começar a partir de um exame do nosso coração. Nós precisamos pedir que a partir deste exame do nosso coração nós pedimos que o Espírito Santo venha controlar estas áreas do nosso coração. Porque a palavra diz que da nossa boca sai o que tem no nosso coração. Então o que nós estamos pedindo no altar da oração está saindo muitas vezes do nosso coração. Se ela não tem o domínio e o controle do Espírito Santo,
são coisas que muitas vezes vão conflitar com a vontade de Deus, até mesmo para as nossas vidas. Olha o que está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Olha que coisa tremenda. Então, nesse campo, nós precisamos entrar na nossa oração, e talvez deveríamos gastar muito tempo da nossa oração fazendo com que o Senhor ouvisse do nosso lábio as coisas que nós entendemos que elas estão fora da vontade de Deus. Sabe, não é simplesmente transformar a nossa oração em um confessionário, mas é transformar a nossa oração em uma exposição da nossa alma. Irmãos, quantas pessoas dobram o joelho amargurados para orar, né? E a oração se transforma, na verdade, muitas vezes, tem gente que às vezes a oração está amargurada com outra pessoa, porque alguém lhe lesou, porque alguém lhe enganou, e nem se dá conta, daqui a pouco está pedindo para que Deus mande fogo sobre a cabeça daquela pessoa e consuma aquela pessoa. E se Deus está querendo te usar para ser um instrumento de bênção na vida daquela pessoa? E se Deus quer usar você para ser o fator transformador na vida daquela pessoa? Você acha que Deus vai responder essa oração? Tem pessoas que estão querendo algo que sabe que vai trazer destruição para a sua vida, está insistindo com Deus nessa oração, ao invés de tornar a sua oração uma exposição. Senhor, o que tu acha disso? Me revela, Senhor, o que pode acontecer nessa caminhada, se eu conquistar isso, se eu chegar neste patamar, né? E aqui tem coisas muito importantes que podem ser ditas, porque quando Salomão entrega o templo a Deus, conclui o templo que ele fez, né? Salomão entrega aquele templo tremendo, aquele templo maravilhoso, feito com todos os requintes, nas medidas que próprio Deus lhe passou, né? E quando ele vai entregar e fazer e colocar apresentar e dedicar aquele templo ao Senhor, a resposta de Deus, ela é muito clara, que para que Deus pudesse abençoar eles, para que Deus pudesse manter a bênção sobre o povo de Israel, sarar a sua terra, na verdade, o templo era mero coadjuvante naquela história. Mas o que Deus queria realmente deles é que sempre eles tivessem um coração quebrantado, contrito na presença dEle. Ele diz: se vocês clamarem a mim, se vocês se arrependerem, se vocês se humilharem, se vocês me buscarem, eu venho, eu saro a vossa terra, eu respondo a vossa oração, eu estendo a minha mão de bênção sobre vocês. Mas é que muitas vezes nós achamos que o que é importante é o templo, que o que é importante são as nossas construções, enquanto tudo que Deus quer de nós, irmãos, é que nós tenhamos um coração humilde, sincero e voltado para Ele. Então, se nós conseguirmos entender isso, nós vamos começar a colocar todos os nossos projetos de vida debaixo do critério de Deus. E aí, nos nossos projetos de vida, Deus pode estabelecer bênção. Você está sonhando com alguma coisa na sua vida que você quer conquistar, algo que você tem como sonho na sua vida, comece a discutir com Deus diariamente sobre este algo, mas esteja aberto para ouvir o não de Deus, esteja aberto para, e entre realmente com decisão, faça uma aliança com Deus. Senhor,
Eu não vou dar nenhum passo se eu não tiver uma referência tua, se eu não tiver um direcionamento teu. Eu sei que o teu Espírito está em mim, que ele tem acesso ao meu coração, à minha mente, ao meu ouvido, que ele possa me direcionar, que ele possa me ensinar, que ele possa me falar o que fazer. Porque aí, irmãos, este lugar, ou este negócio, ou esta situação na sua vida será bênção. Quando você chegar lá, o Senhor será honrado, o Senhor será glorificado, e Ele vai decidir se você continuar, se este negócio continuar sendo o que é na sua vida, bênção na sua vida, eu continuarei te abençoando e te prosperando. E a gente sabe que o templo de Israel não foi um lugar onde Deus continuou abençoando. Não foi um lugar onde Deus continuou prosperando o seu povo. Pelo contrário, chegou um momento que Deus disse: essas ofertas que vocês me oferecem no altar são para mim desagradável. São para mim coisas que me causam nojo. Quantas coisas nós estamos construindo na nossa vida e que estão desagradando a Deus, e que estão sendo verdadeiras contendas com Deus em nossas vidas, irmãos. E nós achamos que, nossa, tem pessoas que chegam em certo patamar em sua vida, que olham para a sua vida e falam assim: não, eu sou grandemente abençoado. Mas aí, se ele fizer uma análise profunda da sua vida, quanto daquilo contribuiu para que ele fosse luz nas trevas, sal na terra? Quanto daquilo contribuiu para que ele fosse uma parte fundamental do corpo de Cristo? Então, ele está vivendo todas as suas conquistas como vivem aqueles que estão no mundo. Elas não glorificam a Deus. E eu quero dizer para vocês, queridos, há muitas pessoas na igreja vivendo de conquistas que não glorificam o nome do Senhor. Há muitas pessoas na igreja apresentando seus troféus, mas esses troféus não glorificam o nome do Senhor. E podem estar sendo bem-sucedidas, podem estar se dando bem nesta terra, mas não estão glorificando o nome do Senhor. Em algum momento, o Espírito Santo se retirará, se esfriará, o Espírito Santo se apagará, e nesse momento, o Senhor irá fazer como Ele fez ali em Romanos, quando Ele falou ali, como Paulo falou: eu vou deixá-los para viver do jeito que quiserem, mas não se enganem, nós não iremos receber da parte de Deus aquilo que Ele tem se aliançado conosco para nos abençoar, porque Deus não quebra suas alianças, mas Deus não recompensa aqueles que não honram as suas alianças com Ele. Por isso, nessa noite, neste campo que é a nossa mente, que é o nosso coração, é muito importante que nós possamos sondar-nos, buscar no nosso interior o porquê não estamos conseguindo fazer certas coisas que sabemos que tínhamos que fazer. Como Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero é uma prática contínua na minha vida. Sabe, pessoas que olham para, por exemplo, os ensinamentos de Jesus a respeito do convívio em sociedade, do convívio entre família, marido, mulher, pai e filho,
e estão vendo que a sua vida não está alinhada com aquilo. Estão vendo que uma coisa está numa discrepância. Mas nem sequer tomam uma decisão de tentar mudar. Porque se tu tomar uma decisão de tentar mudar, o Espírito Santo vai te ajudar a mudar. O Espírito Santo vai proporcionar todas as coisas possíveis para transformar o caos. Mas precisa haver este olhar interior. Davi faz em uma de suas orações, ele diz: Pai, sonda-me e conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e me guia por um caminho de eternidade. Quantas pessoas estão vendo as suas práticas, as suas atitudes equivocadas, mas não querem entrar tomar um posicionamento de dizer: eu não quero mais, Senhor meu Deus, te desonrar nesta situação da minha vida. Me ajuda, eu não consigo sozinho. Se eu ficar sozinho, amanhã eu vou te desonrar de novo. E amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Eu preciso da tua ajuda. Comece a transformar as suas orações nesse pedido de transformação interior da sua vida. Quantas pessoas... Quer ver, irmãos, uma coisa bem pontual, irmãos. E aí eu acho que aqui eu pego num ponto nevrálgico das igrejas, da nossa igreja. Só sou eu que estou incomodado de nós estarmos aqui há 7 anos e não termos praticamente nenhuma conversão? Só eu que estou incomodado com isso, ou tem mais alguém incomodado com isso aqui nessa igreja? Então vamos começar um tempo de oração, cada um de nós perguntando para Deus: o que nós estamos fazendo de errado? Por que nós não conseguimos fazer alguém acreditar no evangelho que nós estamos pregando neste púlpito? Por que nós não conseguimos fazer alguém acreditar nesse amor que nós temos vivenciado em nossas vidas? Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo precisa começar a controlar as nossas palavras. O Espírito Santo precisa começar a controlar as nossas práticas, as nossas atitudes. Tem causas que estão diante de nós que nos parecem impossíveis, mas para Deus não há impossível. Então nós precisamos começar a dobrar os nossos joelhos e começar a falar assim: Espírito Santo, me mostra como é que eu procedo nessa situação, porque essa situação está me destruindo, essa situação está matando a minha fé, essa situação está me fazendo pecar, essa situação está me entristecendo a alma, está me esfriando o coração, está sendo uma cadeia na minha vida. Como é que eu resolvo isso, Espírito Santo? E comece a deixar a voz do Espírito Santo falar contigo. Mas se hoje ouvires a minha voz, não endureças o vosso coração. Porque uma coisa é você sair daqui desta noite motivado a começar uma busca de uma mudança e uma transformação na sua vida a partir da voz do Espírito Santo que está em você. Mas uma coisa bem importante é que você esteja atento, para que se o Espírito Santo falar com você, você possa estar pronto para atendê-lo, estar pronto para tomar as decisões que precisam ser tomadas na sua vida, ter coragem para parar de fazer o que você está fazendo e que o está desagradando, para fazer o que você não está fazendo e o está desagradando.
Porque desta forma, irmãos, a bênção do Senhor virá sobre nós. O Senhor irá pegar a nossa pouca força, a nossa pequena capacidade, e irá transformá-la numa grande vitória. Porque é isso que Deus faz. Ele pega o pequeno e transforma em grande. Ele pega o caído e transforma em um vencedor. Ele pega o louco e confunde o sábio. Ele pega o fraco e transforma em forte. É isso que Deus faz. E é isso que Ele quer fazer conosco, na vida desta igreja. E esta caminhada que estamos começando com este trabalho, ela é esta sondagem, esta busca, este mergulho que nós precisamos fazer na nossa mente, no nosso coração, para nos despojarmos destas coisas que são inerentes da nossa natureza humana, que precisam constantemente ser confrontadas. Por isso que a palavra de Deus possa nesta noite gerar no seu coração este desejo de se autodisciplinar, de se autoconflitar. Porque, irmãos, Deus precisa de cada um de nós neste momento para fazermos esta obra que Ele tem para fazer na vida da sua igreja e através da sua igreja. Coloque-se de pé comigo, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus, pelo seu Espírito Santo, comece a abrir o nosso entendimento. Comece a nos trazer revelação. Cada um de nós precisa ser impactado para uma mudança, para que desta forma o Senhor possa nos colocar dentro do eixo da vontade dEle e nos usar poderosamente nas suas mãos. A bênção maior que Deus pode dar a vocês, irmãos, é torná-los ganhadores de almas. Porque a sua alma, pela fé em Jesus Cristo, já está salva. Jesus já te alcançou. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida. E agora, irmãos, nós precisamos, na força do Espírito Santo, nós precisamos honrar ao nome do Senhor e pregar a palavra de Jesus. Que Deus possa conduzir você nesta oração que você vai fazer agora. Que você vai encontrar agora no seu coração, na sua mente, aquilo que hoje está lhe impedindo de avançar. Pense nisso agora. Que o Senhor Jesus possa fazer agora esta oração junto com você, pelo Espírito Santo que está em você. Faça esta oração agora. Espírito Santo de Deus, intercede por nós, intercede por esta igreja, para que
possamos começar um tempo de processos transformadores. Processos transformadores da alma, da mente, do coração. Mais do que ministrar nesta noite sobre aquilo que tu podes fazer pelo nosso corpo físico ou pela nossa condição humana, eu com muita alegria ministro esta igreja nesta noite aquilo que tu podes fazer pela nossa vida espiritual, aquilo que tu podes fazer, Senhor meu Deus, para nos melhorar na alma, para nos melhorar, Senhor meu Deus, no nosso caráter, para que cada vez mais nós possamos nos parecer contigo, cada vez mais nós venhamos estar, Senhor, ficando mais semelhantes a Ti, Senhor, na forma de enxergarmos o mundo, na forma de, Senhor meu Deus, nos relacionarmos com as pessoas, na forma de sermos, Pai, membros do corpo místico de Cristo Jesus. Que nós possamos, Pai, melhorar nisto, porque se nós melhorarmos nisso, eu sei que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Pai. Por isso, Senhor amado, se muitos pactos e muitas alianças nós temos quebrado ao longo da nossa caminhada, e isso tem lhe entristecido, Senhor, faz como fizeste aquele dia com Elias, e Senhor meu Deus, que nós possamos ver aquele processo de reorganizar o nosso altar, reorganizar, Senhor, a nossa vida espiritual, para que dessa forma, Senhor, o Teu fogo possa descer sobre nossas vidas, Pai. O poder do alto possa se manifestar em nossas vidas, Pai, e através das nossas vidas, Senhor. E que nós possamos ser cada dia mais desafiados, Pai, pela palavra que ecoa, Senhor meu Deus, no chamado do Evangelho, a pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor, para que todo aquele que crer seja batizado, e todo aquele, Senhor meu Deus, que alcançar em Jesus a fé, possa ter o seu nome escrito no livro da vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda com as nossas causas pessoais, nos ajuda com aquilo que está sendo impedimento, Senhor, para sermos melhores, Pai, melhores em tudo, Senhor, melhores, Senhor, maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores membros desta igreja, melhores, Senhor, servos do Teu reino, melhores em tudo, Senhor. Pai, que nós possamos melhorar, Senhor, para que desta forma, Senhor meu Deus, Teu nome seja glorificado, Senhor. E por isso eu oro, Senhor meu Deus, renova o coração da Tua igreja, Senhor. Se por um acaso, Senhor, estas letras das Santas Escrituras, Senhor, não tem mais produzido, Senhor, fé no coração do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo que está em nós possa voltar, Senhor, a exercer, Senhor, o processo ensinador na vida nas nossas vidas, Pai, para gerar fé em nosso coração mais uma vez, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, olha para cada um de nós agora e nos ajuda essas causas que estão diante de Ti, Senhor, que foram identificadas nesta noite como barreiras, Pai, que impede, Senhor meu Deus, que nós tenhamos, mas, Senhor, prazer e alegria, Senhor, no Teu reino, na Tua causa, Senhor, que esta noite eles possam encontrar forças para vencer estas questões, Pai, para serem libertos, Pai, em o nome de Jesus, Senhor meu Deus, eu oro, amém, e graças a Deus.